Bom, boa noite a todos. Eu acho engraçado quando ela fala nosso irmão, vai, né? Sou estranho, mas enfim. Faz um tempinho que eu não falava um pouquinho aqui na casa, né? E é bem interessante isso. E o tema que a proposta de hoje, né? Nós tentarmos falar um pouquinho sobre esses três aspectos da vida. É claro que a vida não se resume em três aspectos, né? Isso foi o ponto de partida que eu optei para que a gente pudesse entender um pouco, né, sobre os diversos aspectos que a vida tem. Mas, ao meu ver, esses três aspectos são o que eu julgo hoje mais importante que a gente fique atento, né? Os três aspectos que eu julguei realmente bem importantes para que a gente fique atento são o tempo, o amor e a morte. Por que isso? Porque o tempo, ele tem uma influência muito grande nas nossas atividades, né? Então, o tempo ele tem uma influência muito grande nas nossas atividades. E o que é mais importante para que a gente entenda, né? Por que dos três aspectos? A maioria do que eu julguei necessário colocar ali estão pautados nesses três aspectos. Quais seriam os três aspectos? E basicamente a maior parte das coisas estão focadas nisso. Que seria, vamos ver, passado, presente e futuro, né? Os estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Tudo isso tem essa influência desses três aspectos, né? Nascer, crescer, morrer. E o aspecto principal para a gente é entender o tempo, de como nós estamos aplicando o nosso tempo. Já pararam para pensar? Quanto tempo nós estamos dedicando à nossa transformação, à nossa melhoria? Quanto tempo nós estamos dedicando a atividades produtivas? E a intenção hoje não é recriminar ninguém. A gente não é recriminar ninguém. Mas, às vezes, quantas pessoas, e às vezes lá hoje na hora do almoço, na maioria das vezes na hora do almoço no trabalho, o assunto principal é um reality que está passando na TV agora, que o bicho está pegando lá dentro. E quantas pessoas, eu posso dizer para vocês, até com certo um ar de assim, eu sou vencedor disso. Eu não assisti nenhum capítulo até o momento. Não recrimino quem estiver assistindo. Mas o que a gente está esperando? O que a gente está procurando assistir nesse tipo de coisa? Às vezes a gente não se preocupa em assistir esse tipo de coisa porque a gente fica 1, 2 horas e tem pessoas que assistem até eles dormindo. Tem uma menina no trabalho, ela fala que ela fica assistindo eles dormindo. Qual é o sentido disso? Aplicação do tempo. Será que nós temos a mesma disposição, a mesma vontade? Será que está sem internet? Não. A mesma disposição, a mesma vontade para as atividades úteis? Como anda o investimento que nós precisamos fazer em nós mesmos? A maioria das vezes nós estamos assim, ó. Se deixarmos, a gente fica ali, ó, a tarde inteira nesse rolar de dedos, vendo vídeos, assistindo vídeos que eu gosto de assistir, de videogames. Mas, em algum momento, a gente tem que se preocupar com a aplicação útil do tempo. Alguns de vocês já pararam ou tiveram essa coragem de parar em frente ao espelho? Só parar em frente ao espelho. Parar e ficar ali paradinho, se olhando. Então, como eu falei, né, esse numeral 3, ele tem uma representatividade muito importante para mim, né? Como eu falei, tudo que eu comecei a pensar foi realmente baseado nisso, né, no que eu já tinha falado ali. Vou adiantar um pouquinho. E, como eu falei, tudo isso para iniciar falando desses aspectos, que são os aspectos propostos de hoje. O tempo, o amor e a morte. E como eu já comecei improvisando aqui, o que é o tempo? Será que é apenas como entendemos uma contagem de minutos, segundos, minutos, hora, dias, meses, séculos? Será que é só isso?
Como está o nosso tempo? Nós estamos aqui o tempo inteiro preocupados, nós estamos aqui preocupados com a hora da pontualidade de iniciar o nosso trabalho da noite de hoje. Porque nós, encarnados, ainda somos muito pautados pelo tempo. A gente está preocupado em não chegar atrasado no trabalho. E isso tem uma influência muito grande. A gente está preocupado de chegar cedo em casa para assistir o jogo de futebol, para assistir aquele capítulo da novela, da série que a gente tanto gosta. Então, nós estamos regidos por essa questão tempo. Então, isso tem uma influência muito grande na gente. Mas se o tempo ele não for bem aplicado, se ele não for bem otimizado, primeiro, a gente acaba sem tempo para fazer tudo que a gente precisa. Isso é muito importante a gente ter essa programação. Eu estou falando para vocês, tá, gente? Como eu costumo sempre dizer, quando a gente faz aqui uma exposição, uma coisa, eu não estou falando para vocês não, tá? Eu estou falando para mim. Tudo que eu pensei foi como é que eu vou conseguir fazer para organizar melhor o meu tempo. Que está desorganizado. A gente pega um monte de coisa para fazer, uma série de atividades que às vezes a gente não dá conta. E quando a gente faz, a gente não faz bem feito. Porque quando a gente começa a olhar para o tempo, ver que está em cima da hora, a gente começa a acelerar o processo. E acelerar o processo, você consegue atingir um resultado, mas um bom resultado não. Então, como foi falado, como eu falei, né, temos uma visão muito limitada sobre a vida. O tempo que temos e como devemos utilizar da maneira mais proveitosa, vantajosa e feliz possível. E aí, quando eu falo, a gente tem essa tentativa realmente de viver de forma mais vantajosa, mais feliz possível. Só que, na maioria das vezes, a gente não organiza esse tempo. E a gente busca a felicidade exatamente onde a gente não consegue encontrar. A gente busca a felicidade, busca satisfações em coisas que vão ser momentâneas. Elas vão nos dar um certo prazer, mas é por um curto período de tempo. E a gente fica ali se batendo. A gente olha para algumas coisas, principalmente do passado, né? E a gente sempre falando dessa parte de passado, presente e futuro. É sempre bom a gente deixar bem claro. O passado, ele serve muito de aprendizado. A gente olha para trás, percebe o que fez de errado, como foi feito e como a gente pode fazer melhor. O futuro é um pouco mais complexo, porque o futuro é muito incerto. A gente planeja o futuro, a gente projeta o futuro, mas o futuro ele vai depender de uma questão muito importante, que é o presente. Se o presente não estiver bem alinhado, o futuro ele vai chegar torto. Então, o importante é, temos que nos preocupar, sim, com o passado. A gente precisa olhar para trás. A gente precisa ver o que foi feito, precisa rever o que foi feito e talvez pensar no futuro. Eu preciso fazer isso de uma forma melhor, mas mudar o presente. É no presente que se age. O que eu comecei falando lá no início, às 8 horas em ponto, a gente só vai lembrar que está gravadinho. Porque já foi, já passou. Né? Então ele vai servir para a gente de aprendizado. E essa busca da felicidade, ela é muito válida. Todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Todos nós. Toda a criação de Deus foi criada para ser feliz. Mas o caminho que nós buscamos a felicidade que é o que importa. Porque se nós colocarmos a busca da felicidade sempre em primeiro lugar, a gente não se preocupa com o presente. E a gente começa, como eu falei, a colocar a busca da felicidade em locais errados. Então, querer levar vantagem o tempo inteiro, querer fazer coisas para que se fique feliz o tempo inteiro, é muito perigoso. Porque se a gente não estiver atento ao presente, a gente está projetando uma felicidade no futuro, que no presente está nos causando um sofrimento muito grande. E aquele futuro, que às vezes demora muito a chegar, a gente vai se perguntar assim, poxa, mas será que Deus não está olhando por mim?
Pô, estou fazendo tudo tão certinho. Eu estou buscando, eu estou fazendo, eu estou tentando ser feliz, mas a felicidade não vem. Porque talvez a gente esteja, como foi dito, né? A gente esteja colocando a felicidade em locais onde nós não vamos a encontrar. Como dizia Chico, né? Tudo passa. O que é ruim, a dificuldade, passa. Mas o que é bom, também passa. A satisfação, o prazer, tudo tem o seu momento. Mas alguns segundos depois ela passa. E como é que fica? E essa busca, às vezes, desse prazer irrefreável, dessa conquista louca que a gente fica, a gente não se atém ao processo, que é o mais importante. Como eu estou desempenhando esse processo. E a gente tem algumas frases que a gente utiliza assim, que é tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Eu não posso perder tempo porque eu perco dinheiro. Mas às vezes, só ganhar o dinheiro não nos torna felizes. Se fosse assim, a maioria dos milionários seriam felizes para o resto da vida. E na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes são aquelas pessoas que, eu estava até contando, acho que na segunda-feira, no nosso estudo, de pessoas que têm muito dinheiro, trabalham 17, 16 horas, 12 horas por dia, na busca incansável do dinheiro. E, às vezes, até com uma proposta válida. Por quê? Porque eu quero realmente comprar a melhor casa, eu quero comprar o melhor carro, eu quero dar a melhor condição para a minha família. Para os meus filhos, dar a melhor escola. Isso é errado? Claro que não. Mas a que custo eu estou fazendo isso? Por quê? Se eu trabalho 12, 15 horas por dia, como eu conheci uma pessoa, não aqui no Rio de Janeiro, que era assim, trabalhava 12 horas por dia no escritório e ganhava muito dinheiro, aquela coisa toda. Chegava em casa, às 20 horas da noite, cansado, comia alguma coisa, tomava lá o seu banho e ia dormir. Ao fim de semana, pensa que ele estava descansando, aproveitando lá os filhos, brincando no parque do filho? Não. Ele estava assim, lá na mesa do computador, olhando os investimentos. Como é que está o meu dinheiro na bolsa? Está rendendo? Então, ele não tinha tempo para a família. E muitos de nós somos assim. Aí chega um determinado momento, a gente quer receber o que nós vamos falar daqui a pouco, o amor de volta, que na maioria das vezes nós não demos. Talvez nós tenhamos dado as coisas materiais, conforto. Isso resolve? Bastante. Mas não é tudo. Porque às vezes o que um filho, o que um pai, o que uma mãe, o que um irmão, o que uma esposa, um esposo quer, é um pouco de atenção. Não é só aos jantares nos melhores restaurantes, viagens para os países mais exóticos. Não é só isso. Isso é muito bom, gente. Eu também gostaria. Se me perguntassem, você quer ganhar muito dinheiro? Claro que quero. Por que não? Mas será que hoje seria o melhor momento para que eu ganhasse muito dinheiro? Se eu ganhasse muito dinheiro hoje, ou se eu tivesse com muito dinheiro hoje, será que hoje eu estaria aqui? Será que hoje eu estaria preocupado realmente com as questões espirituais? Ou será que eu estava preocupado só em buscar a felicidade? Buscar a satisfação desses prazeres? Então é isso que a gente tem que ficar muito atento. Tempo é dinheiro. Sim, tempo é dinheiro, mas não é felicidade. Aliás, dinheiro não é felicidade, né? Não podemos perder tempo. Sim, a gente não pode perder tempo à toa. Mas, se a gente for analisar o que nós estamos fazendo aqui hoje, será que nós estamos perdendo? É 1 hora, gente. Será que nós estamos perdendo tempo? Não. Porque nós estamos utilizando esse tempo para aprender algo diferente, para conhecer algo diferente, talvez entender algumas coisas que a gente não tinha se atentado. Então é proveitoso, porque o que nós aprendermos um pouquinho aqui, a gente vai utilizar na nossa vida lá fora. Então, o tempo bem utilizado, ele até se for bem utilizado, faz com que você ganhe um pouco mais de dinheiro. Mas é preciso que a gente realmente produza e utilize o tempo de uma forma mais coerente. Como já dizia o cantor, o tempo não para, e não para mesmo. Tá? Eu estou aqui olhando para o que eu preciso falar, se vai dar tempo de falar tudo o que eu gostaria de falar, e o tempo está correndo.
E a gente é assim, ao mesmo tempo que eu estava aqui preocupado com o que eu precisava falar, eu estava preocupado com o passado, com o que foi com o meu dia de trabalho, que eu precisei resolver coisas que eu não consegui. E se a gente for parar e ficar focado nisso, a gente perde o momento. E às vezes passam coisas. Uma vez eu ouvi um colega falando, né, que se a gente precisa aproveitar o vento, a gente tem que aproveitar enquanto ele está soprando, porque depois que ele passou já era. A gente tem que esperar o próximo vento. Mas será que o próximo vento vai vir no mesmo local que a gente está? Né? Então a gente tem que aproveitar realmente as oportunidades. Aí foi para mim, né? Aí, essa pergunta foi para mim, e você? Como está aplicando o seu tempo? Será que eu estou entendendo, utilizando o tempo que eu tenho? E eu estava percebendo que eu não estava utilizando tão bem o meu tempo. E por um vilão, eu mesmo. Aí a gente fala assim, mas a culpa é do celular, ele que é o culpado. Não, o culpado sou eu. Eu que me atenho muito tempo nele. Então eu já estava ao ponto de deixar de ler, né? Eu já estava deixando de ler. Porque ler não é tão atrativo quanto ver vídeos, quanto assistir clipe que eu gostaria, ouvir as músicas que eu gostaria. E eu estava deixando, eu estava negligenciando o meu tempo. E se eu negligencio o meu tempo, eu deixo de aprender. E a gente precisava reparar esse tempo. Então eu comecei a dedicar um pouco mais. E às vezes eu me perguntava, mas eu preciso voltar a ler. Eu não tenho tempo. Quando eu quero tirar a música, coitada, eu tenho pena delas. Porque quando, principalmente para quem é músico, sabe, que quando o músico está tirando, ouvindo uma música, que ele precisa aprender uma música, ele ouve essa música 200 milhões de vezes. E volta, e não entendi aqui, volta. E elas têm que me acompanhar nisso. Elas têm que ficar ouvindo a música 200 mil vezes, tanto quanto eu. Mas eu não perco, ou melhor, eu não aplico esse tempo porque eu quero fazer, ou, vamos dizer assim, interpretar uma música com uma excelência. Se eu posso aplicar esse meu tempo para isso que eu gosto de fazer, eu tenho que aplicar também. Por mais que talvez não seja uma coisa que eu não goste tanto, mas eu preciso aplicar esse tempo. E na maioria das vezes a gente vai protelando, né? Eu tenho que ler esse livro aqui que está na estante já há 18 meses. Falando em tempo, 18 meses o livro está na estante. Eu nunca peguei, nunca abri o livro. E se eu não der o primeiro passo de pegar e ler primeiro a introdução, eu não vou fazer nunca. Mas pergunta se a gente não vai assistir uma série, um filme, a gente não perde esse tempo? A gente precisa utilizar realmente melhor esse tempo. E vamos dar seguimento, senão o tempo não vai. Vou ver aqui, perdão. Acho que pulou. Tá. Desculpa, eu pulei aqui. Como quando a gente está encarnado, né, a nossa visão do tempo, realmente, como eu falei, é limitada. Porque nós, na matéria, precisamos e temos que ter essa noção de tempo. E aí eu pergunto, quanto tempo será que temos encarnados? Eu, particularmente, não sei. E para falar bem a verdade, acho que eu nem quero saber. Deixa a surpresa para o dia que chegar. Agora eu não preciso saber disso. Então eu vou buscar realmente entender esse tempo da melhor maneira possível. Utilizar o tempo da melhor maneira possível. Quando desencarnado, né, quando a gente já perde esse corpo físico, a questão tempo ela se transforma um pouquinho diferente. Quando o espírito, como foi dito ali, né, para o espírito que já tomou conhecimento do seu real estado, esta percepção se torna muito mais ampla. Os espíritos mais superiores, eles estão em atividade constante o tempo inteiro. Nós, no plano físico, a gente precisa dormir para descansar, a gente precisa refazer as nossas energias. Não quer dizer que os espíritos menos, vamos dizer assim, que tenham menos conhecimento, não precisem também. Os espíritos que têm menos conhecimento, que ainda estão muito ligados à matéria, eles precisam também de um tempo para descansar, para se alimentar. Isso é um papo um outro dia. Mas precisam, porque ainda estão ligados à matéria. Os espíritos mais evoluídos não precisam disso. Então, essa percepção para eles se torna muito mais ampla. Eles sabem
utilizar melhor o tempo. E por isso é muito importante, principalmente quem já pratica atividades na casa, entender que o trabalho da espiritualidade não para e ele é pontual. A disciplina da espiritualidade ela é muito rigorosa. A nossa, às vezes, não. Eu, às vezes, até costumo dizer que eu costumo acordar um pouquinho mais cedo para me atrasar com um pouco mais de calma. Porque não contem comigo para manter uma hora certa, porque é difícil. Essa contagem de tempo, para mim, de prática para carioca é assim, né? A gente sempre chega atrasado numa coisa. Tem que marcar uma hora antes, para a gente chegar atrasado na hora marcada. Porque é assim que funciona, mas a espiritualidade não. Se um trabalho precisa ser feito, a responsabilidade é grande. E ele é feito com um cronograma preciso. Muitas das vezes o cronograma não é atendido porque nós dificultamos a situação, né? Então, o espírito já desencarnado, ele tem consciência de como aplicar melhor o seu tempo de forma útil, compreendendo uma lei que é muito importante, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. Todo trabalho útil, né? Tudo que a gente faz com o tempo útil é trabalho. Eu estou lendo, é trabalho. Eu estou lendo e fazendo a unha, é trabalho. Tudo é trabalho. Então não há tempo ocioso quando a gente foca o olhar para essa questão do que eu preciso aprender, né? Como foi falado, né, os menos evoluídos nem sempre guardam a real compreensão do tempo, principalmente em relação aos sofrimentos que julgam eternos. Então, para aqueles... Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está no meio de um problema, a gente olha assim, será que isso não vai acabar nunca? Poxa, a gente já faz a nossa oração e fala, pô Deus, eu estou pedindo tanto, e é só trombada na cabeça? Como é que pode? Poxa, não vai melhorar? E a gente às vezes vem conversando, o que a gente está aprendendo com a dificuldade? Ontem eu estava conversando isso aqui na casa. O que nós estamos aprendendo com a dificuldade? Porque é na dificuldade, gente, que a gente procura a melhora. Se eu não estiver sentindo dor no estômago, eu não procuro remédio para estômago. Se eu não estiver sentindo dor de cabeça, eu não procuro remédio para dor de cabeça. Então a gente precisa realmente ter essa ideia do sofrimento. Para o espírito desencarnado, os sofrimentos, as dores, elas se intensificam. E aquele sofrimento parece ser eterno. Mas um dia, como volta a falar de Chico, um dia como tudo passa. E a gente precisa realmente ficar realmente atento a isso. Aí, passando um pouquinho do tempo, indo um pouquinho para o amor, há quanto tempo procuramos o amor perfeito? Quanto de nossas forças e conhecimento aplicamos na busca incansável desse amor? E a gente procura, a gente acha que o amor perfeito é a companheira perfeita. A gente acha que o amor perfeito é o filho perfeito. A gente acha que o amor perfeito é a gente estar sempre, vamos dizer, cercado de pessoas que gostam da gente. Isso é amor. Mas o amor perfeito é aquele que a gente aplica, que a gente fornece, que a gente recebe sem interesses. Se a gente for olhar, a maioria dos relacionamentos, eles são pautados no interesse. Alguns até pautados demais, né? Existe aquele homem que quer casar com aquela mulher porque é rica, ou aquela mulher que quer casar com aquele homem porque é rico. Que vantagem nós vamos ter disso? Mas eu vou procurar o amor de todas as formas. E a gente, hoje até que nem tanto, né? Mas antigamente tinha aquele mito das mulheres, né? Que elas esperavam um príncipe encantado, né? Que ele vinha em cima de um cavalo branco, né? Resgatar ela lá da torre do castelo. Isso não mudou muito, gente. Nós ainda continuamos procurando esse amor perfeito. Só que na maioria das vezes, como eu falei, a mesma forma que a gente aplica mal o nosso tempo, a gente aplica mal essa procura. Porque a gente está muito preso a questões materiais. Porque eu vou ser feliz? Seria. Se a minha esposa me desse uma Ferrari, eu seria feliz. Se ela me desse um videogame de última geração, mais feliz ainda. Claro que a gente seria feliz. Mas será que só isso basta? E quando a gente vai olhando melhor para o tempo, isso eu falo
porque hoje eu não tenho mais vergonha de dizer, eu estou chegando aos 45 anos. Não? Não é 45? Tá tudo bem. Então, vou mentir depois. Estou chegando aos 49 anos. Talvez já seja o período que eu estou começando a aprender a aproveitar melhor o meu tempo. Então, quando eu olho para trás no passado, eu percebo que a busca que eu tinha não era por amor, era por prazer. E era mal aplicada. Hoje, a minha busca é pelo amor. E a busca pelo amor, ela passa justamente pelo fato de que eu consigo entender o que é amor. Eu preciso entender o que é amor. O amor de mãe, por exemplo. O amor de pai é um pouquinho diferente. O amor de pai, a gente sempre fala que é um pouquinho diferente do amor da mãe. O amor de pai talvez seja um amor mais duro, talvez seja um amor mais seco, porque desde pequeno nós fomos condicionados a homem não chora, homem não pode demonstrar sentimentos, porque senão ele é fraco. E os sentimentos, eles ficavam, vamos dizer assim, projetados para a mulher é sentimental, a mulher pode demonstrar sentimentos, a mulher pode chorar, a mulher pode demonstrar fraqueza. Isso hoje não acontece mais. Isso é muito produtivo, porque as mulheres hoje realmente estão tomando o conhecimento da força que tem. E isso é muito produtivo. E essa questão, essa relação de amor que a gente vai realmente conhecendo, é de um amor verdadeiro. Vamos para frente, senão não dá tempo. Da mesma forma que não compreendemos o tempo, temos dificuldade em doar amor, receber amor e exemplificar o amor. E eu estou dizendo, como eu falei para vocês, porque isso é uma visão que eu tive minha. Durante muito tempo eu tive essa dificuldade. Pergunta a ela ali. Chorar? Impossível. Eu posso. Isso não está dentro de mim. Hoje, se você começar a falar muita coisa aqui, já era. Então a gente tem que começar a aprender isso. Mas você está falando que você só consegue chorar hoje, você conhece mais o amor? Não. Mas eu estou buscando realmente ter esse conhecimento. Porque da mesma forma que eu estou aprendendo a doar amor, e o amor realmente verdadeiro. Aquele amor que você para, que você ouve, que você consegue prestar atenção nos seus erros, que é o que a gente fala sobre reforma íntima, né? A gente precisa fazer a nossa reforma íntima, a gente precisa ser um pouco melhor, e a gente olhar para si e aprender o que a gente precisa mudar é muito importante. Aprender a receber e a doar amor. Então, muitas das vezes a gente quer receber o amor e não sabe doar o amor. A gente quer receber e não sabe doar o amor. E isso causa um problema muito sério. Porque quando a gente só quer receber o amor e não sabe doar amor, a gente tem problema. Porque a gente nunca sabe como está o outro. Será que o outro vai saber também receber esse amor? Será que ele vai saber doar o amor? E na maioria das vezes a gente não consegue enxergar. Porque quando faz qualquer coisa que nos desagrada, a gente, ela já não me ama mais. Ela não faz o que eu quero. Mas será que o que eu quero é o mais certo? Nós temos uma, não é um contrato, não é isso. A gente tem um acordo. Que a gente não dorme brigado. Teve uma vez que nós ficamos a noite inteira acordados. Que ninguém quis dar o braço a torcer. Amanheceu e estava lá. Mas a gente não dorme brigado. Nós não infringimos a lei. Não dormimos. Isso durante um tempo era problema. E hoje, realmente, nós estamos levando isso um pouco mais a sério. Porque a gente realmente percebeu o amor é quando a gente começa a perceber que também erra. E admitir que erra e, como eu falei, saber exemplificar o amor. Às vezes eu tô lá, não posso dar abraço a você, mas eu preciso dar abraço a você. Aí não precisa falar nada. Aí às vezes ela pergunta assim, já orou? Aí eu falo, não. Aí ela vem me dar a mão, acabou o problema. Porque amor é isso, a gente tem que aprender a exemplificar o amor dentro de casa. E uma das teclas que eu tenho batido bastante é justamente isso. Trazer o amor para dentro de casa. Isso não é fácil.
como a gente sempre fala, né? Eu tenho esse privilégio, posso dizer assim, de nós três sermos espíritos. Porque hoje eu amo meu pai, amo minha mãe, meus irmãos, mas a minha família está aqui. Se eu não souber disso, fica muito mais difícil. Mas tem pessoas que conseguem amar o vizinho, um amigo, mas quando chega em casa se transforma. Vai ter amor dentro de casa? Dificilmente. E é isso que a gente tem que começar a aprender. A gente tem que começar, por isso que a gente fala, né? E a doutrina espírita ela é tão sábia nisso, que fala que essa transformação ela tem que começar de dentro para fora. Eu tenho que saber, conhecer, exemplificar, reconhecer amor para que eu possa ser um doador de amor. Eu tenho que ter o amor, a compreensão, a boa convivência dentro da minha casa para que isso possa sair da minha casa e se expandir para o próximo. Senão não adianta. O que adianta eu ser aquele amor de pessoa no trabalho? Aquele amor de pessoa no futebol? Aquele amor de pessoa no jogo de pôquer? E chegar em casa não ser? Chegar em casa e me transformar às vezes num tirano, uma pessoa intolerante, intransigente? Será que isso é reconhecer amor? Na maioria das vezes, não. E falando ainda das três formas, eu separei essas três formas de amor. O amor de Deus em relação às suas criaturas, que esse é um amor perfeito. Já repararam que na natureza, tudo que nós temos ao nosso alcance, nada é imperfeito, criado por Deus? E a criação nossa, não. Aí é diferente. Mas criado por Deus, nada é imperfeito. E tudo é dedicação do amor de Deus para cada um de nós. O sofrimento que passamos é a imposição de Deus? A doutrina espírita nos fala sempre que não é. É uma consequência das nossas próprias ações. No passado, no presente, que vão relacionar lá no futuro a colheita que a gente plantou. Não tem outra fórmula. Então, mas tudo que Deus fez, colocou ao nosso alcance, é perfeito e demonstra o amor que Ele tem por cada um de nós, pelas suas criaturas. O amor do ser humano em relação a Deus. Isso é legal. Porque assim, a gente diz que ama realmente a Deus, mas na maioria das vezes a gente burla as leis que Ele mesmo instituiu. Se a gente ama, como o Jesus nos disse, não se pode servir a dois senhores. Não tem como. Ou eu amo ao mundo, ou eu amo a Deus. Ou eu estou ligado ao plano, à questão espiritual. Não dá para fazer os dois. Porque, como disse Jesus, ao agradar um, eu desagrado o outro. Claro que Deus não se desagrada do que a gente faz, gente. Não é, essa não é a relação específica. Mas, se eu der muita atenção a um, eu negligencio a atenção ao outro. Então, é muito melhor que a gente dê atenção, dedique o nosso tempo a quem nos dá amor verdadeiro, do que as coisas que só vão fazer que a gente tenha momentos de prazer. Como eu falei de novo, não estou dizendo que ninguém tenha que não possa ser rico, não possa aproveitar a vida. Vá lá, gostaria de conhecer Fernando de Noronha? Tem dinheiro para isso? Vai! Aproveita! Mas quando você voltar, tenha consciência das suas responsabilidades. Mantendo realmente esse amor que vem de Deus, e que muitas das vezes, como na maioria dos nossos amores, a gente não consegue retribuir, que a gente comece a aprender. E aprender é justamente essas pequenas coisas, né? Que a gente precisa observar. E o amor do ser humano em relação ao ser humano. Esse eu nem vou falar, né? Porque esse é mais complicado, né? A gente fica realmente preso a essa questão de amor porque a gente realmente não relaciona bem. Amor é muito maior do que a gente pode imaginar. Amor é muito maior do que só o prazer. Está muito, muito além disso, né? Então, nos atendo a esse último, né? Será que a gente realmente sabe o que é o amor? E onde podemos encontrar o verdadeiro amor? Na balada? Na casa espírita? Né? Na faculdade? E onde a gente vai encontrar? Em qualquer lugar, dependendo do nosso ponto de vista. Ou melhor, dependendo de como conseguimos identificar o amor. Então, o nosso ponto de vista
como eu entendo e enxergo o amor é que vai me facilitar realmente reconhecer o amor verdadeiro. Isso é a busca que nós estamos procurando. Mas como eu falei, não adianta eu querer conhecer o amor nela se eu não conheço o amor em mim. Ainda não compreendo essa questão de amor. Eu ainda não me amo. Como foi dito por Jesus, a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. E muitas das vezes a gente não se ama, porque a gente se prejudica, a gente se boicota o tempo inteiro. Ah, eu sei que eu preciso fazer algo diferente. Não vou deixar para depois? Ah, eu sei que eu preciso ouvir um pouco mais. Mas não, é melhor falar, porque atacar é melhor do que ser atacado. Então a gente não ama o próximo. A gente não se ama. E quanto dos problemas a gente consegue evitar? E a gente, infelizmente, nós somos imediatistas demais. E eu falo nós porque eu realmente me incluo nisso aí. Eu estava com um problema no trabalho que ontem eu estava desesperado porque eu tinha uma reunião hoje com a diretoria da empresa. Eu estava completamente apreensivo. Modificou? Não. Mas o que eu fiz? Ela falou comigo, calma, relaxa, pede a orientação, não é isso que você busca. Então vamos lá. Na hora das minhas orações à noite, eu pedi a orientação, pedi a calma necessária, pedi a iluminação necessária para que eu pudesse falar o que fosse real e justo. Quando eu acordei pela manhã, eu fiz a mesma coisa. Antes da reunião, fiz a mesma coisa. E tudo correu bem. Ah, mas foi a espiritualidade que ajudou? Certamente foi. Mas eu fiz a minha parte. E muitas das vezes a gente quer depositar na espiritualidade. Ah, vai lá, espiritualidade superior. Vai lá, meu anjo da guarda. Abre o caminho para mim. Faz isso, mas eu não faço a minha parte. Eu vou tropeçando no caminho de qualquer maneira. O espírito protetor está lá. Pô, vale. Eu fiz tudo, deixei o caminho arrumadinho para você e você bananou tudo. Na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Porque, infelizmente, nós ainda não conseguimos descobrir esse amor verdadeiro. Eu li essa frase uma vez e eu achei que ela é muito interessante. Eu achei isso, ela ficou bem gravada na minha cabeça. Ao menor sinal de amor, retribua. Qualquer coisa. Um simples sorriso. Retribua. Na maioria das vezes, a gente no elevador, e agora eu estou tendo o privilégio de morar em apartamento. Até que não está ruim, não. Mas um dos maiores medos que eu tinha, inclusive, era entrar no elevador e não saber o que falar para as pessoas. Porque tu entra no elevador e fica assim, tu abaixa a cabeça e fica assim. E isso é complicado. Porque mal nós acordamos e a gente às vezes nem dá bom dia para o nosso vizinho. Às vezes, a gente diz assim, ó, eu nem faço questão de saber quem ele é. Mas uma hora que a gente precisa. Então, a gente tem que começar realmente a entender isso. Ao menor sinal de amor, retribua. Aí agora falando um pouquinho daquele assunto que todo mundo gosta de falar, né, que é da morte. Eu acho que ninguém tem medo da morte aqui, né? Alguém tem medo da morte? Pelo silêncio, eu tenho, gente. Eu tenho medo de como isso vai acontecer. Será que eu vou sentir muita dor? Não sei. Mas é justamente essa questão. Estamos preparados para quando a nossa senha for chamada? Sabe quando a gente está doido para a fila do mercado está grande, que a gente está lá na fila do mercado, a gente tira a nossa senha ali da fila da carne, que a fila está lotada, tu olha o teu número 95, está no número 36. Aí tu fica ali ansioso, vai demorar muito. Quando chama, o churrasco está garantido. Essa é a relação que nós temos que ter com a nossa senha. Pode ser o número 95, pode estar no número 35, mas uma hora ela vai ser chamada. E como nós estamos nos preparando para ela? Existem casas que nem falam sobre isso. Morte?
Pelo amor de Deus. Não fala, não. Falar para a criança sobre morte, pelo amor de Deus. Não vamos falar. Ela não precisa saber disso agora. E a gente sabe quando vai ser chamado. Então, é uma coisa que nós temos que nos preparar. Faz parte de cada um de nós, como foi dito ali. Sabemos lidar com essa questão que é um fato. Isso não é uma suposição. Isso não é um eu acho, é um fato. Todos nós vamos desencarnar? Talvez não. Morrer um dia nós vamos. Porque desencarnar é um pouco mais amplo que isso. Então a gente tem que ter uma concepção um pouquinho diferente de desencarnar, justamente é perder esse vínculo que nós temos com a carne. E aí nós vamos realmente para uma condição melhor. Enquanto nós estivermos presos a questões materiais, como foi falado a questão do amor, o amor, se ele for mal aplicado, vamos dizer assim, ele pode nos prender cegamente. E quem trabalha, já tem a oportunidade de trabalhar um trabalho com uma mesa mediúnica, sabe que às vezes o amor, ele prende muito. Porque muitas das vezes isso não é só amor. É um amor, é uma possessão. Era meu. Aquele dinheiro que estava enterrado era meu. E estão tomando conta da minha casa. Eu trabalhei anos para fazer essa casa maravilhosa. E aí vem uma outra pessoa e invade a minha casa. Aonde estiver o teu pensamento, aí estará o teu coração. Aonde estiver o seu espírito, aí estará o seu coração. Aonde a gente está depositando esse amor? Aonde a gente está depositando o nosso tempo? Se for só nas coisas materiais, com certeza absoluta, nós vamos ter problemas. A morte, sob a visão da doutrina espírita, ela continua sendo morte, tá, gente? Mas é um período, é um processo, como eu falei, que é um fato, todos nós vamos passar. E na visão da doutrina espírita, é uma transformação. Nós passamos de um estado para outro. Nós estamos encarnados no plano físico, no plano material, melhor dizendo. Nós estamos encarnados no plano material. Quando nós desencarnarmos, vamos continuar vivos no plano espiritual. Eu, Wagner, ou melhor, hoje eu estou Wagner. Ontem não lembro quem eu fui. Amanhã não sei quem serei. Mas hoje eu estou Wagner. E justamente essa relação que a doutrina espírita nos traz é que nos diz que a morte ela é somente uma mudança de estágio. Como a aprovação é uma mudança de estágio. Eu estou na escola, estou aprendendo, estou estudando, estou me dedicando, passo de ano, fui aprovado, vou para a próxima etapa. Se eu não aproveitei bem, se eu fui negligente, se eu não quis estudar, se eu fiquei lá na turma do fundão só fazendo bagunça, não me preocupei com nada, o que vai acontecer? Eu vou repetir de ano, porque eu fui negligente. Então é preciso que eu faça o quê? Todo esse ano novamente, aprendendo as mesmas coisas. Se ninguém da minha turma, a gente fala de quem sabe que é professor, sabe disso. Se não tiver só um que reprovou, ele vai fazer a mesma matéria, os mesmos estudos, com pessoas diferentes. E esse é o processo de reencarnação. Se nós negligenciamos o que a gente precisava aprender, fizemos mal, não estudamos, não aplicamos bem o nosso tempo, não aprendemos a amar como deveríamos, vai ser necessário que nós retornemos. E assim vai, Então, na visão da doutrina espírita, a morte é realmente uma passagem. Isso aqui é bem importante, Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que a gente está aproveitando? O que me adianta ter tudo no mundo? Aí nos lembra aquela história que Jesus contou daquele homem que era muito rico, muito, tinha muito dinheiro, e todos os celeiros dele estavam cheios, a colheita foi maravilhosa, e ele mandou derrubar aqueles celeiros que eram pequenos, porque a quantidade do que ele recolheu foi tão grande que ele precisou construir novos celeiros.
e sentou na frente dele e falou: oh, como eu sou rico. Aí que Jesus falou: és um tolo, mal sabe que hoje a sua vida será tomada. Então nós temos que ter realmente essa percepção de que vale. Qual é a valia de ganhar o mundo e como eu falei, e perder a sua alma? Perder a alma é mais complicado, né? Que ninguém vai perder, mas vai ser preciso que a gente retorne, que a gente refaça o que foi mal feito. Né? Isso foi dito está em Mateus 16 a 26. E já estamos no finalzinho. A doutrina espírita nos permite otimizar o tempo. Ela é única? Não. Mas é a que nós estamos hoje. Hoje nós estamos sentados dentro de uma casa espírita, olhando a ótica da doutrina espírita. Então ela nos faz isso. Otimizar o tempo a nosso favor. Compreendendo que tudo passa. Que o amor se desenvolve, como disse o mestre, em relação à fé. Como um pequeno grão de mostarda. Mas quando germina em um solo fértil, nos ensina que com o tempo o amor nasce, cresce e vence a morte. E nos abre as portas para a verdadeira vida. Então a verdadeira vida, ela não é essa passagem que nós estamos aqui. Isso é só um momento. Será que nós estamos sabendo aproveitar esse momento? Será que nós estamos realmente olhando para o nosso futuro sendo aprovados? Porque pode ter certeza absoluta, cada um de nós aqui vai passar por quantas encarnações forem necessárias. 100, 1000, 1 milhão? Não sei. Mas cada um de nós vai passar. Mas um dia nós vamos ser aprovados no ensino superior. E aí nós não vamos mais precisar reencarnar. Mas o trabalho acaba? Também não. Porque aí nós vamos ser como professores. Que o professor ele se forma para ajudar os outros a se formarem também. E nós vamos ser esses trabalhadores do bem, trabalhador de Jesus, que vamos estar voltando para cá, para auxiliar, como fez diversos outros aí. Então é realmente para isso. É para que a gente consiga pegar esses 3 aspectos, e a intenção foi justamente essa. Que a gente pudesse, da mesma forma que eu estou tentando rever, que essa proposta para que eu trago para vocês. Cada um repense como está utilizando o seu tempo. Como está entendendo o amor. E como está entendendo o que é a morte. Se nós pegarmos esses 3 aspectos e começarmos a compreender de forma melhor, com certeza, como eu falei, a verdadeira vida vai se tornar um pouco mais fácil. Então, essa era a proposta de hoje. Boa noite a todos.